Dezembro começa com uma característica bem típica do mês: temporais. A combinação do calor com a umidade em diversos níveis da atmosfera tem favorecido tempestades de norte a sul. E o comecinho deste mês não deve ser diferente, mas eu trouxe aqui a previsão geral para o mês de dezembro. Lembrando que estamos na reta final da primavera e início do verão. Começa no próximo dia 21 de dezembro, às 18 horas e 48 minutos, de acordo com o horário de Brasília. E pelo terceiro ano consecutivo, seguimos sob influência do fenômeno Laninha, que é aquele resfriamento nas águas do Oceano Pacífico Equatorial. Uma condição que muda o posicionamento das áreas de chuva sobre o nosso país. Por isso, a previsão para este mês de dezembro nos indica tempo um pouquinho mais aberto, mais ensolarado e chuvas abaixo da média nestas áreas em laranja do mapa. Praticamente toda a região sul do país, também partes do sul do estado de Mato Grosso do Sul, entre o oeste de Mato Grosso e o sul de Rondônia e nas áreas do oeste da região norte. Chuvas abaixo da média não significa que não vai chover. Ainda temos previsão de tempestades. Só que o volume total do mês deve ficar inferior ao que normalmente acontece, com destaque maior para as áreas da fronteira oeste gaúcha, onde a chuva deve ser ainda mais irregular, bem pontual e com dias muito quentes, muito ensolarados. Não está descartado lá por volta do dia 20 até o dia 30 de dezembro temperaturas que se aproximam dos 40 graus nestas áreas da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Agora, o que mais preocupa são as áreas onde a chuva deve ser acima da média. Lembrando que o mês de dezembro é um dos meses que mais chove no nosso país, então a média climatológica já é muito elevada. E aí, com essa condição de laninha, a passagem de frentes frias é um pouco mais frequente, elas normalmente estacionam na altura da costa do sudeste brasileiro e formam aqueles corredores de umidade. Então, a presença de zonas de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, ainda deve ser frequente. E com isso a chuva aumenta nestas áreas do centro e norte do Brasil. Chamando a atenção para estas áreas em verde do mapa, onde a chuva deve ficar acima da média, os tons de verde mais escuro, deve ter uma chuva bem mais alta do que normalmente acontece. Isso acontece sobre os estados do Tocantins, a Bahia, norte de Goiás, Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e também sobre o Espírito Santo. Nestas áreas, devemos ter um mês de dezembro com uma chuva bastante frequente, muito volumosa, algo que já aconteceu no finalzinho do mês de novembro, especialmente entre o Espírito Santo, Bahia e Minas, e ainda o reforço destas áreas de instabilidade associadas aos frequentes corredores de umidade fortalecem ainda mais volumes significativos e alto potencial para transtornos, como alagamentos, deslizamentos de terra, queda de barreiras e também, consequentemente, extravasamento de córregos e rios dessas regiões, que infelizmente acabam provocando transtornos, deixando pessoas ilhadas, estradas bloqueadas, e é uma situação que se repete durante este mês de dezembro. Nestas áreas em tons de verde um pouquinho mais claro, entre a região norte, o norte do nordeste, também passando pelo centro-oeste brasileiro, Triângulo Mineiro e partes do norte e leste do estado de São Paulo, além do leste do estado do Paraná, a chuva deve ficar um pouco acima da média. Relembrando que nessa época do ano a média já é elevada. Chove aproximadamente de 250 até 300 milímetros em áreas do sudeste brasileiro e a previsão indica de que passamos aí dos 300 até quase 400 milímetros totais para este mês de dezembro. Então, essa chuva mais frequente favorece o aumento no nível da água disponível no solo, consequentemente, o solo fica mais encharcado, o nível dos rios mais elevados e também transtornos relacionados a essas tempestades devem ser observadas nestas áreas em tons de verde mais escuro. Nas áreas em tons de claro, branco, devemos ter uma chuva dentro da média, dentro do que normalmente acontece. Mas relembrando, a combinação do calor com a alta umidade potencializa o risco de temporais. Então não está descartado aquelas chuvas fortes, sobretudo concentradas ao finalzinho da tarde, início da noite, que por vezes vêm acompanhadas de ventania e também possibilidade de granizo, já que temos a formação das grandes nuvens de tempestades, as cumulonimbus, com grande desenvolvimento vertical. E são essas nuvens que favorecem a queda de granizo e os temporais, que normalmente se concentram em poucos minutos, poucas horas, mas que provocam transtornos tanto nos centros urbanos quanto também em áreas rurais.
O mês de dezembro, em relação à temperatura, devemos ter temperaturas acima da média nas áreas da região sul, onde a chuva é um pouco mais irregular, os dias serão mais abertos e aí as temperaturas sobem rapidamente. Mas, de maneira geral, não há previsão de frio extremo para nenhuma área do país durante este mês.